Bom dia a todos, bom dia. Quero fazer a mais calorosa, carinhosa, efusiva saudação a todos neste semestre de atuação, de funcionamento do CBEC, desse Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais. Hoje, sob a regência desse maestro do pensamento jurídico, Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que é pensador jurídico e cientista político, escritor de mão cheia. Aliás, é preciso dizer, não é todo mundo que fala esplendorosamente bem e escreve bem esplendorosamente. Às vezes nós temos um ótimo expositor no plano da oralidade, mas um escritor meio, digamos assim, não tão claro, não tão brilhante, não tão desembaraçado. Não é o caso do professor Luiz Roberto Barroso. Ele é um exemplo acabado de conciliação entre a escrita e a fala. Original, fecundo, corajoso, participativo, atualizado. Nenhum desses elogios é gratuito. Nenhum. É sincero e ainda aquém dos merecimentos do professor Luiz Roberto Barroso. Ele vai falar sobre revolução tecnológica, crise da democracia e mudança climática, limites do direito no mundo em transformação, nessa era de comunicação digital, da inclusão digital em escala planetária, da velocidade estonteante das comunicações. Ninguém melhor do que ele para falar sobre esse tema. E após a exposição do nosso jurisconsulto, jusfilósofo, falará o professor Eduardo Mendonça, a título de debate. Ele vai iniciar os debates sobre essa aula inaugural, magna, do professor Luiz Roberto Barroso. E o professor Eduardo Mendonça também é conhecido, é ainda muito jovem, mal entrado nos 30 anos, digamos assim. Mal entrado nos 30 anos, mas muito bem entrado no pensamento, na vida acadêmica. É também escritor, autor de muitos livros, como o professor Luiz Roberto também. E é da casa desde sempre, coordenador nosso, né, professora Lilian, desde o primeiro momento, e também nos brindará com sua participação. Eu concluo dizendo o seguinte: este espaço aqui, chamado CBEC, de elaboração de um pensamento jurídico mais refinado, mais concatenado, mais alto, corresponde a um espaço de complementaridade, um espaço necessário de complementaridade das diversas profissões jurídicas. O profissional do direito, às vezes, não se basta. Ele percebe que a vocação dele vai além da profissão. Ministro querido Benjamin Zimmer, do TCU. E ele tem necessidade de alçar voos cognitivos, conceituais, reflexivos mais altos. E o espaço acadêmico é para isso. Certa feita, sem querer me alongar, o poeta Ferreira Goulart disse o seguinte: a arte existe porque a vida não basta. Olha uma relação de complementaridade, de desdobramento da vida por essa pegada, essa dimensão artística. Eu me permitiria parodiar Ferreira Goulart dizendo assim: o neologismo existe porque o dicionário não basta. A metáfora, que é imagética, existe porque a escrita, a descrição meramente abstrata, o fria, não é? Linear das coisas, não basta, é preciso visualizar as coisas.
é o espaço da metáfora. A profissão, a academia jurídica existe porque as profissões jurídicas não bastam. Evocando Niels Bohr, isso corresponderia, Niels Bohr dinamarquês, um dos fundadores da física quântica, corresponderia ao princípio da complementaridade. As coisas não se relacionam só por oposição, por contraposição. Se relacionam também por complementaridade e desdobramento. Por exemplo, no direito você tem empregado e empregador. É uma relação por oposição. Iniciativa pública e iniciativa privada. Capital, trabalho. Intimidade e publicidade. O direito é cheio de relações de contraposição, mas é cheio também de relações de complementariedade. É graças à República, ao princípio da República, que nós temos os subprincípios em rigor da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. E hoje ninguém trabalha melhor com o princípio da complementaridade das coisas, do desdobramento lógico das coisas, do efeito rebote, da reflexividade entre os fenômenos da vida e do direito, do feedback, da retroalimentação dos institutos e instituições de direito. Ninguém melhor do que o professor Luiz Roberto Barroso. Vou passar a palavra para ele, na antecipada certeza de que teremos aqui uma manhã, quase tarde, de puro encantamento. Professor Luiz Roberto, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu tenho muito prazer, muita honra, muita alegria de estar aqui uma vez mais sob a coordenação do professor Carlos Aires Brito, que é meu amigo querido desde onde a vista alcança, e registro aqui a presença de inúmeros professores que me honram por estarem aqui, o professor José Levi, o professor Marcelo Varela, o professor Luiz Carlos Martins, a professora Patrícia, o professor Eduardo Mendonça, e pessoas de quem eu cumprimento a todos, a professora Lilian Rocha, que é a alma e o espírito do SEBEC e, de certa forma, do CEUB. Como vocês perceberão, esse é um texto que quem pôde ler, que cuida de muitos assuntos, na verdade, de 3 temas. E eu vou um pouco justificar a ambição desse texto e por que ele é tão abrangente. Eu fui convidado para fazer a abertura do Congresso Mundial de Direito Constitucional, que esse ano se realizou em Santiago do Chile. E, portanto, eu soube um ano de antecedência, e a minha preocupação foi encontrar temas que pudessem ser de interesse comum de quem vinha da Coreia, de quem ia do Brasil, de quem vinha dos Estados Unidos, de quem ia da Itália. E aí procurei identificar aqueles que me pareciam 3 dos grandes temas da atualidade, que eram a revolução tecnológica, a crise da democracia e a mudança climática, o aquecimento global. E, evidentemente, como eu sou uma pessoa do direito, quais os limites e possibilidades do direito em relação a esses temas que são os grandes temas da atualidade. O direito, como todos sabem, ele tem uma certa pretensão de ubiquidade, de completude, de universalidade. O dinheiro tem o dinheiro também, mas o direito tem a pretensão de estar presente em todos os aspectos da vida humana e da vida social. Porém, nesse mundo em transformação, esse é um processo difícil, em que o direito não consegue chegar na frente, muitas vezes ele chega atrasado e nem sempre ele consegue ser totalmente eficaz. Portanto, esse é um trabalho sobre os limites e possibilidades do direito diante desses fenômenos que estão acontecendo no mundo contemporâneo. E aí eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira parte, as lições do século XX, a segunda parte, as transformações e aflições do século XXI, e a terceira parte,
os desafios do nosso tempo e os limites e as possibilidades do direito. Dividi em 3, quem me conhece sabe que eu divido tudo em 3, é uma superstição que eu cultivo. E eu gosto de citar, o Carlos citou o Niels Bohr, que é um dinamarquês que venceu o Prêmio Nobel da Física, um sujeito que trabalhava com física quântica, e dizem que na porta do gabinete de trabalho dele ele tinha uma ferradura. E alguém perguntou por que ele, um cientista, um agnóstico, por que ele tinha uma ferradura, aquele símbolo de superstição na porta do seu gabinete de trabalho. E ele respondeu, é que dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita. Eu sou militante também dessa crença. Falando sobre o século XX, eu comecei o texto citando 2 livros que narravam distopias. Distopias é o contrário da utopia. Utopia é onde tudo funciona bem, distopia é onde tudo deu errado. E as 2 distopias que assombraram a minha geração foram um livro chamado Admirável Mundo Novo, que eu li no ginásio, e depois um livro chamado 1984, que eu li na faculdade quando estava em economia. O Admirável Mundo Novo narra uma distopia tecnológica em que se cria um mundo por engenharia genética, em que as pessoas são condicionadas a desempenhar determinados papéis, se estiverem muito tristes tomam um remédio, é uma sociedade perfeita. Porém, por trás desse paraíso hedonista, o que se tinha era uma sociedade totalitária e desumanizada. E a segunda, portanto, essa era a distopia tecnológica. E a segunda era uma distopia totalitária, que era 1984, do George Orwell, uma sociedade totalmente dominada por um poder autoritário de vigilância, censura, repressão e cultivo ao personagem que vocês conhecerão pelo programa de televisão, mas havia um outro antes, que era o Big Brother. O Big Brother era a figura central do 1984. E aí eu digo, essas distopias que assustaram o século XX, elas não se consumaram. E, na verdade, o século XX termina com a vitória da democracia constitucional, em que centenas de países do mundo, sobretudo numa onda que vem nos anos 80 e 90, se convertem à democracia. O sucesso da democracia foi tão grande que um renomado cientista político escreveu um texto importante e depois um livro chamado O Fim da História, celebrando a vitória final e definitiva da democracia, ou seja, do Estado de Direito, da limitação do poder, do livre mercado, da liberdade de expressão. O que eu termino esse tópico dizendo, as distopias não se consumaram, felizmente, mas a história não acabou e nós hoje vivemos um recesso democrático sobre o qual iremos falar. Portanto, a democracia foi a ideologia vitoriosa, mas ela continua a ser questionada por projetos alternativos. Mas todos os projetos que competiram com a democracia ao longo do século XX foram derrotados. Fascismo, comunismo, fascismo, nazismo, comunismo, regimes militares, fundamentalismo islâmico. Portanto, é legítimo dizer que a democracia constitucional venceu. Mas ela continua em transformação e muitas vezes submetida a cheque. Ainda nesse tópico sobre o século XX, eu procurei desfazer um pouco a impressão que domina o mundo atual de que tudo está muito ruim com tendência a piorar. E esta percepção se tornou muito acentuada no Brasil por essa tempestade política, econômica e ética que nós temos vivido. E as pessoas têm a sensação que o Brasil e o mundo só pioraram. Enquanto que eu fiz questão de abrir um tópico para demonstrar que não é nada disso. O mundo tem melhorado vertiginosamente. E aí cito os dados de um livro muito interessante, que tem uma versão em português, sobre o iluminismo, em que o Steven Pinker demonstra como o mundo melhorou em termos de diminuição de guerras, diminuição da pobreza, aumento da igualdade, aumento da escolaridade, melhoria na educação. Portanto, é falsa a impressão de que tudo está muito ruim, com tendência a piorar. As pessoas vivem hoje o dobro do que viviam há 100 anos atrás, e mesmo o que significa ser pobre hoje é bastante diferente do que significava há algum tempo atrás. E aí eu termino essa primeira parte com um tópico específico sobre
a importância decisiva das instituições. E acho que a principal lição do século XX, sobretudo para quem opera no mundo do direito, é a da importância decisiva das instituições. O que define a prosperidade ou a pobreza das nações é a qualidade das instituições que elas conseguem produzir. E os países que têm instituições econômicas e políticas inclusivas tornam-se prósperos e desenvolvidos, e os países que têm instituições econômicas e políticas extrativistas apropriadas por elites extrativistas são os países que se mantêm na pobreza ou conseguem chegar, no máximo, à renda média. E aí eu utilizo a literatura que explora esta visão, as referências estão dadas no texto, mas eu cito exemplos da comparação entre Espanha e Inglaterra e depois entre Estados Unidos e América Latina, para demonstrar como as instituições mudaram o curso da vida desses países. No século XVII, a Espanha era o país mais desenvolvido do mundo e a Inglaterra era uma ilha relativamente desimportante, a Grã-Bretanha. No século XVII, inicia-se na Inglaterra o processo histórico que levou à Revolução, que eles chamam de Gloriosa, em que houve a afirmação do parlamento e, portanto, a ruptura do absolutismo, e o parlamento passa a ter uma dimensão representativa na política e na economia, porque representam interesses econômicos, e se quebram os monopólios estatais. E tem início um processo de livre iniciativa e de apoio ao empreendedorismo. A Espanha, por sua vez, que era o país mais desenvolvido, diante das guerras que enfrentava, inclusive, com a Inglaterra, torna-se mais absolutista, mais fechada, aumenta a tributação, aumenta confiscos e a Inglaterra evolui para a Revolução Industrial e a Espanha fica estagnada até quando já avançado o século XX, porque não foi capaz de produzir instituições políticas e econômicas inclusivas. Ele usa igualmente a comparação dos Estados Unidos e América Latina nesse livro, porque as nações fracassam. E há um exemplo, e com ele eu termino essa parte, que é muito emblemática de por que são as instituições que fazem diferença. Não é a geografia, não é a cultura, não é a ignorância do que é certo. É a qualidade das instituições que faz a diferença. E aí, nesse livro do Daron Acemoglu e James Robson, chamado Why Nations Fail, que tem em português, porque as nações fracassam, eles pegam um exemplo de uma cidade chamada Nogales. Nogales é uma cidade que fica dividida ao meio. Parte fica no Arizona, nos Estados Unidos, e a outra parte fica no estado de Sonora, no México. E ele demonstra que a renda per capita, a qualidade dos serviços públicos, o respeito à lei e à ordem e as facilidades e as vantagens de empreender do lado do Arizona são muito melhores do que a renda per capita, a qualidade dos serviços públicos, a segurança pública e o ambiente de negócio do lado mexicano. E aí ele conclui para dizer, mesma população, mesma geografia, mesma cultura e resultados completamente diferentes. O que explica isso é a qualidade das instituições. E, portanto, acho que esse exemplo é muito emblemático e acho que essa foi a grande lição do século XX que eu procurei extrair nesse texto. E aí nós chegamos à segunda parte do texto, que são as transformações e aflições do século XXI. Aqui eu começo pela revolução tecnológica. Quer dizer, nós vivemos sob a égide do que se chama a terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial foi no século XVIII e tem como símbolo o vapor, a transformação do vapor em energia. A segunda revolução industrial é a do século XIX e é caracterizada pela eletricidade. A eletricidade pelo motor
a explosão como fontes de energia. E a terceira revolução industrial é essa que nós vivemos, que permitiu a massificação dos computadores pessoais, que permitiu a massificação dos celulares inteligentes e que foi capaz de conectar bilhões de pessoas simultaneamente no mundo inteiro. De modo que a internet, a rede mundial de computadores, é o símbolo dessa terceira revolução industrial que nós vivemos. E aí o que se constata é que esta revolução tecnológica ou revolução digital mudou de uma maneira decisiva o modo como nós vivemos, o modo como a gente faz uma pesquisa, o modo como a gente reserva um voo, o modo como a gente compra coisas, o modo, de uma maneira geral, como nós vivemos a vida. Outro dia recebi uma mensagem do Spotify dizendo: as músicas que você gosta são essas. Tá bom, obrigado. A própria autonomia da vontade está em xeque nesse mundo que nós vivemos. E nós incorporamos uma imensa quantidade de palavras novas. Até anteontem nós não conhecíamos essas palavras. E a vida mudou o vocabulário, mudou a semântica. E a gente já não saberia viver sem coisas que nós não conhecíamos anteontem. Eu fiz uma lista, Carlos. Google, Windows, Mac, WhatsApp, Telegram. Telegram ficou perigoso. Dropbox, Skype, FaceTime, Facebook, Twitter, Instagram, Waze, Spotify, Amazon, iTunes, Netflix e YouTube. E para os solteiros tem Tinder. Portanto, vejam a quantidade de palavras novas que nós incorporamos à nossa vida e pensar que anteontem não existia Google, você não podia dar um Google para se tornar mais instruído. Eu e o Carlos somos do tempo que para mudar o canal de televisão a gente tinha que levantar e ir lá girar o botãozinho. Fazia pesquisa. Pois então, as empresas mais valiosas da atualidade já não são mais as que exploravam petróleo, como Exxon e Shell, que foram as maiores empresas do mundo durante muito tempo, já não são mais as que fabricam automóveis, como foram a General Motors e a Ford durante muito tempo, nem as que fabricam utilidades em geral, como era a General Electric, que foi durante muito tempo a maior empresa do mundo. As grandes empresas hoje não produzem coisa nenhuma. São empresas de tecnologia, são empresas de conhecimento, é propriedade intelectual. É Apple, Amazon, Google, Facebook e Microsoft. São as empresas mais valiosas do mundo. Portanto, nesse mundo da revolução tecnológica, você tem inovações e avanços que constroem um mundo admiravelmente novo, que é o mundo da inteligência artificial, da biotecnologia, da robótica, da impressão em 3D, da computação quântica, dos carros autônomos e da internet das coisas. Algoritmo se tornou o conceito mais importante da nossa geração. Portanto, há uma revolução profunda ocorrendo no mundo inteiro nesse momento em que nós estamos vivendo. E já se fala agora na quarta revolução industrial, que é uma revolução que funde a tecnologia da informação com a biotecnologia e, portanto, um mundo em que você integra o físico e o virtual, o humano e o mecânico. Com a grande quantidade de problemas que surgem nesse mundo, que vão desde a concentração econômica nessas empresas de dados a que eu me referi, que é uma preocupação do mundo inteiro, como tributar essas empresas. O mundo inteiro acusa essas empresas de evasão fiscal, evasão tributária de uma maneira geral, sem mencionar a questão do desemprego amplo que se teme possa advir do uso dessas novas tecnologias e da inteligência artificial. Portanto, esse é o cenário da primeira grande transformação, que é a revolução tecnológica. O segundo cenário, que de certa forma aflige o mundo contemporâneo, é o da crise da democracia.
Eu disse anteriormente que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX. Porém, ultimamente, alguma coisa parece não estar indo bem. E nós vivemos um momento em que muitos autores chamam de recessão democrática, de retrocesso democrático, e os exemplos são múltiplos pelo mundo afora. Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Nicarágua, Venezuela, nos diferentes continentes do mundo, você vive um processo de países que eram democráticos, portanto, que participaram da onda democrática do final do século, e que, no entanto, estão enfrentando a crise da democracia. Com a novidade apontada num livro, que foi o livro da temporada do Levitsky e do Ziblatt, que a crise da democracia, ou o fenecimento da democracia, já não se dá mais pelas armas de generais e dos seus comandados. O enfraquecimento da democracia é liderado por presidentes e primeiros ministros que foram eleitos democraticamente pelo voto popular e que implantam democracias iliberais com apoio da maioria e que não se dizem antidemocráticos. Porém, tijolo por tijolo, eles vão desconstruindo o edifício democrático, seja limitando a liberdade de expressão, seja perseguindo os líderes da oposição, seja empacotando as cortes com juízes submissos. E esse é um processo que se reproduziu em países como a Hungria, em países como a Polônia, em países como a Venezuela. E, portanto, eu especulei nesse trabalho, eu estou correndo, algumas causas dessa crise da democracia e desse avanço de um certo populismo conservador que é, em alguma medida, a característica do mundo contemporâneo. Identifiquei algumas causas políticas. A primeira delas, e mais evidente, os sistemas políticos não conseguem dar mais voz e relevância para a cidadania. Há uma crise na representação política. Não é no Brasil, o fenômeno é mundial. A frase que mais se ouve é: não nos representam. Portanto, há um primeiro problema na democracia, que é a dificuldade de transformar cidadania em representação política adequada. Sem mencionar a percepção que domina muitas partes do mundo de que as grandes decisões já não são mais tomadas domesticamente, sim pelo grande poder financeiro e econômico globalizado, o que também leva a política a uma certa desimportância. A segunda causa são causas sociais, econômico-sociais. Elas variam um pouco de país para país. No Brasil, o desemprego é talvez uma das causas mais importantes de uma certa reação ao status quo e ao establishment. A ação, ela enriqueceu os mais pobres, que saíram da linha da pobreza, e ela enriqueceu os que estão no topo do comércio internacional ou da economia de dados. Mas há uma massa no meio, uma classe média, que não foi beneficiada, teve a sua renda estagnada e, portanto, a sua relativa irrelevância neste mundo globalizado e da economia de conhecimento e de dados faz com que ela se inconforme com o novo status que passou a ter e adira a essas propostas anti-establishment contra tudo isso que está aí. E há, por fim, é preciso reconhecer causas que eu chamei de culturais identitárias, que significa mais ou menos o seguinte: nós aqui, fazemos parte de uma elite progressista que se preocupa com direitos humanos, que se preocupa com igualdade, que se preocupa com ações afirmativas para negros, que se preocupa com índios, que se preocupa com igualdade para gays. Essa é uma agenda identitária que nós todos achamos muito importante, somos militantes dela, muitos de nós, mas essa não é uma agenda universal.
há muita gente que não se identifica com esse discurso progressista, libertário, igualitário. E essas pessoas que não se identificam com esse discurso acabam reagindo também, apoiando quem se apresenta contra tudo isso que está aí. Portanto, essas, eu diria, são algumas das causas do enfraquecimento da democracia nos últimos tempos. E terminando esse tópico da democracia, eu faria duas observações. Primeira, existe um fator China que é altamente preocupante e que tem causado imensa perplexidade. Porque a China é um país autoritário, tisnado pela corrupção, e que, no entanto, vive um vertiginoso sucesso econômico e social. E já retirou mais de 200 milhões de pessoas da pobreza. Portanto, a tentação de um modelo autoritário alternativo, ela paira, de certa forma, sobre o mundo, e a gente não deve ignorar isso. Se eu estivesse me casando hoje e meus filhos estivessem começando a vida hoje, eu provavelmente estimularia eles a estudarem mandarim, porque eles vêm aí. Acho que os chineses vêm aí. O Acemoglu e o Robinson, naquele livro, Porque as Democracias, Why Nations Fail, Porque as Nações Fracassam, eles dizem que o modelo chinês não é sustentável, justamente porque não cria instituições econômicas e políticas inclusivas. É preciso esperar para ver, mas a verdade é que neste momento, a fotografia desse momento revela um país que conseguiu realizações extraordinárias e que, portanto, não deve sair do radar de quem se preocupa com esse assunto. E segundo, uma observação muito importante que importa cortar um pouco na nossa própria carne. Muita gente vê como crise da democracia o fato de que há uma onda conservadora no mundo, de pessoas que não pensam como a gente, que não defendem as mesmas bandeiras que a gente. Mas isso não quer dizer necessariamente que a democracia esteja em crise. A democracia é o regime político que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Há uma frase que eu transcrevo aqui, uma epígrafe, uma passagem do Stephen Holmes, em que ele fala: a democracia é feita de promessas, decepções e da administração da decepção. E, no fundo, o que a democracia significa, quando a gente consegue preservá-la, é que os que ganharam têm o direito de governar de acordo com o seu programa. Os que perderam não perdem os seus direitos fundamentais, nem as suas liberdades, e têm o direito de tentar ganhar da próxima vez em eleições livres e periódicas. De uma forma sumária, isso é democracia. Portanto, onda conservadora não coincide necessariamente com crise da democracia. E, por fim, o aquecimento global ou mudança climática. Na versão original, eu chamava de aquecimento global, que já está em mudança climática. Mas eu, pesquisando, vi que o termo cientificamente mais correto é mudança climática. Para quem tiver interesse, o site da NASA tem uma explicação detalhada por que esse termo é melhor. A mudança climática é talvez uma questão definidora do nosso tempo. Nós estamos num ponto de inflexão em que, se o mundo não se conscientizar disso, talvez não haja mundo ali na frente. Esse é um consenso entre os cientistas de uma maneira geral. O problema de você trazer a questão ambiental para o centro da agenda é que as pessoas desconhecem o assunto. E há essas posições céticas em relação ao assunto. O presidente Trump ou o presidente Bolsonaro têm uma visão de que isso, na verdade, não existe ou é extremamente superestimado. E, além disso, dessa visão cética, o problema é que a crise ambiental, causada sobretudo por emissões de combustíveis fósseis, ela só vai... As emissões que você faz hoje só vão produzir efeitos daqui a 50 anos. E, portanto, a geração atual acaba sem incentivos para tomar as medidas que precisa tomar. É um pouco de um egoísmo histórico
que mantém as pessoas apegadas aos seus interesses, comprometendo um mínimo de justiça intergeracional, que é não entregar um país devastado para as próximas gerações. E eu coloquei no texto um parágrafo explicando o que é o aquecimento global, o que é o efeito estufa. As pessoas possivelmente saberão, mas pelas dúvidas eu vou gastar 30 segundos. O efeito estufa que produz o aquecimento global é descrito mais ou menos assim. A energia solar, o Sol, que irradia sobre a Terra, ela entra na atmosfera, bate na Terra e volta para o espaço. Portanto, a energia solar ricocheteia na Terra e volta para o espaço. Porém, parte desta energia fica retida na Terra, porque na atmosfera terrestre existem alguns gases, chamados gases estufa, que retém este calor e impede que ele volte para o espaço. É isso que permite a vida na Terra. Do contrário, a Terra seria um planeta gelado. Portanto, você tem um aquecimento da Terra que é normal e desejável, causado pelos gases estufa que estão na atmosfera. O problema que ocorre no mundo é que a quantidade desses gases estufa tem aumentado excessivamente, sobretudo pela emissão de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão, aliado ao desmatamento e a certas atividades econômicas como a agropecuária. E com isso aumentou exacerbadamente a quantidade de gases estufa na atmosfera. E a retenção de calor passou a ser muito maior. Este é o fenômeno chamado de aquecimento global, que está fazendo derreter as calotas polares, derreter parte do gelo que cobre o hemisfério norte, tem aquecido os oceanos e produzido eventos climáticos dramáticos, como tempestades, enchentes, tsunamis, de uma maneira geral. O grande problema nessa área é que, quem tiver visto há 2 edições atrás, o The Economist, que é a principal revista mundial, tinha na capa a Amazônia e antecipava a morte da floresta, o perigo para o mundo representado pela morte da floresta. Quer dizer, o mundo está preocupado com isso, por quê? Porque nesta matéria, como em outras, o que acontece no Brasil não afeta só o Brasil, afeta o mundo de uma maneira geral. E, portanto, você passa a ter demandas nesta matéria, que são demandas globais e que não podem ser resolvidas domesticamente. Não por outra razão, líderes nacionalistas populistas, porque não têm controle sobre isso, porque é um problema global e não podem ser resolvidos interna e nacionalisticamente, eles negam o problema. Exatamente. Por fim, e agora chegando à terceira e última parte da nossa conversa, os desafios do nosso tempo, quer dizer, os limites e possibilidades do direito lidando com essas novas realidades que eu aqui descrevi. Começando pela revolução digital, que aliás traz muitas coisas boas, inclusive novos confortos e até a promessa de longevidade. Aliás, um dos projetos da humanidade atual, segundo o Harari, que é outro dos autores da temporada, é a imortalidade. O próximo projeto da humanidade é a imortalidade. Eu li o outro dia em algum lugar que quem nasce hoje vai ter uma expectativa de vida de 120 anos, Carlos. Me deu uma preguiça. As reformas previdenciárias. E vamos ter mais problemas previdenciários. É isso mesmo. Porém, ao lado de todas essas coisas boas, a gente tem preocupações que não tinha. Por exemplo, como nós vamos lidar com a liberdade de expressão na internet, no mundo das fake news, das campanhas de desinformação, das campanhas de ódio, e agora existe um troço chamado deepfake, que é a capacidade de colocar a mim, ao Eduardo ou ao Carlos, falando alguma coisa que nós nunca dissemos, sem que seja capaz o observador de perceber a fraude.
também nos dá a possibilidade de desmentir qualquer coisa que a gente tenha dito. Ainda bem. Tudo na vida pode ser olhado de um lado positivo. Portanto, como é que nós vamos lidar, nós que prezamos a liberdade de expressão, com esta possibilidade de falsificação das manifestações, de contrafação plena? Além disso, passando para a área da bioética, da biotecnologia, quer dizer, os países, alguns, liberaram e regulamentaram as pesquisas com células-tronco embrionárias, que é a possibilidade de você usar embriões congelados para esse fim. Carlos foi relator num caso no Supremo em que se discutiu isso e assegurou essa possibilidade, senão o Brasil ia ficar para trás na história. Isso é regulamentado. A clonagem humana é, de uma maneira geral, proibida, mas vira e mexe a gente lê em algum lugar que tem alguém tentando fazer. A venda de órgãos é proibida, apesar de já haver um tráfico de órgãos internacionais. E aqui, as pesquisas com células-tronco embrionárias, elas fazem parte de um âmbito maior, que é a medicina regenerativa, cujo propósito é criar órgãos. Então, daqui a pouco, nós vamos ter comércio de órgãos humanos, sem mencionar a engenharia genética, que é a capacidade de o homem manipular a criação. E isso, todo mundo, nesse momento, acha que é um perigo gravíssimo, mas reconhecem que vai ser impossível evitar. Porque a engenharia genética pode ser usada para o bem, pode ser usada para curar doenças genéticas, para salvar vidas, mas também pode ser usada, e esse é o grande temor, para criar super-homens, para criar gente mais bonita, mais inteligente, mais forte. E aí você cria um mundo de acirramento da desigualdade com a criação de desiguais, e essa é uma preocupação evidentemente muito grande quando já se fala em seres híbridos. Aquela história quando eu era jovem, o homem de 6 bilhões de dólares, quem já viu, que era o sujeito que era biônico, ele tinha órgãos biônicos de 6 bilhões de dólares, parecia muito dinheiro. Aliás, diante da corrupção que ocorreu no Brasil, nada parece muito dinheiro. É 100 bilhões, 200 bilhões. E aí, este mundo vai exigir uma regulação jurídica que a gente ainda não tem ideia de qual deve ser e o que a gente pode ou não pode consentir, mas os problemas da inteligência artificial e o problema que é dramático da perda de privacidade. Hoje em dia, as empresas de dados de tecnologia, eles sabem o meu nome, o meu endereço, o nome da minha mulher, quantos filhos eu tenho, onde eu trabalho, tem a minha declaração de renda que passa pela rede mundial de computadores. E, além disso, das informações pessoais, eles sabem também o que eu pesquiso, o que me interessa, o que eu leio, do que eu tenho medo. Portanto, há um mundo em que o risco de invasão de privacidade é imenso, mesmo sem crime de captação indevida de mensagens privadas. A democracia, vou correr para acabar, enfrenta as dificuldades internas que ela precisa enfrentar, e há hoje um relativo descrédito dos cidadãos no mundo inteiro. As pesquisas todas demonstram que as pessoas estão mais propensas a aceitar alternativas autoritárias para a resolução do seu problema. E eu coloco no meu texto as estatísticas que demonstram como isso é decrescente, vale para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Holanda, que são os exemplos que eu cito. E nós vamos ter que repensar as instituições da democracia, quer dizer, a separação de poderes está superada, a representação política está superada, a internet que nós imaginávamos que pudesse se transformar numa grande ágora digital, num grande espaço público de deliberação digital, neste momento, vive esse problema da campanha de ódio, da desinformação, há os problemas da desigualdade e há os problemas da corrupção.
Eu comento um pouquinho o texto do Piketty, que foi o grande trabalho mais recente sobre a questão da desigualdade. Ele tem um diagnóstico muito interessante, em que ele diz que a desigualdade só cresce porque o capital rende mais do que o trabalho e a produtividade, o que eu acho que ele demonstra adequadamente, mas depois ele propõe a criação de um imposto mundial que vai até 90%, o que me parece uma solução ingênua. Enfim, não é com tributação. A tributação tem um ponto ótimo, o Ricardo que é do... Se você passar disso, você cria mais problemas do que soluções. Basta olhar no Brasil para o mercado de cigarros. Exacerbaram o IPI além do razoável. O grande problema nessa matéria no Brasil é o contrabando. 40% é contrabandeado. Portanto, tributação tem um ponto ótimo a partir do qual ela passa a ser um problema. E os esforços contra o aquecimento global são internacionais. Existe uma convenção quadro da ONU, existe o protocolo de Kyoto e existe, mais recentemente, o Acordo de Paris. Esses eventos, o Acordo de Paris, sobretudo, ele tem regras para a limitação da emissão de combustíveis fósseis e estímulos para impedir o desmatamento. Só que adotou um critério de que cada país propõe o máximo de redução de emissões. E a verdade é que o máximo que cada país propôs é insuficiente para se produzirem os resultados necessários de impedir o aquecimento global. E o Acordo de Paris ainda enfrenta a crise da saída dos Estados Unidos, que são o principal emissor de gases de efeito estufa no mundo. Portanto, este é um problema grave e que, neste momento, não está tendo o equacionamento adequado. Além dessas emissões, há o problema do desmatamento, esse nos afeta diretamente. O Brasil tem um compromisso consigo mesmo e com o mundo de proteção ambiental, de proteção da floresta amazônica. Eu e muitos outros sou defensor do desmatamento líquido zero. Não pode desmatar ou, na medida em que seja inevitável o desmatamento, tem que reflorestar. Nos últimos 40 anos, o Brasil desmatou uma área correspondente a 2 Alemanhas, sendo que o PIB da região amazônica não aumentou absolutamente nada. Portanto, nós destruímos a floresta sem nenhum proveito para as pessoas. E está acontecendo uma coisa interessante no Brasil. Embora, eu não falo de política, mas falo de instituições, embora ache que a visão que tem sido difundida sobre proteção ambiental no Brasil atual, a partir dos poderes públicos, seja péssima, ela teve, veja, Lilian, como quase tudo na vida pode ser olhado com um olhar construtivo. A questão ambiental que passava despercebida, hoje é um capítulo central do debate público brasileiro. E, portanto, há um processo de conscientização. Quer dizer, a falta de consciência de uns está levando ao incremento da conscientização da maioria da população. A Amazônia é um ativo, não é um ônus. O Brasil trata como se fosse uma liability. Não é. É um ativo valioso, a maior reserva de biodiversidade do mundo. E a gente tem que encontrar meios de fazer com que a floresta gere dinheiro. O mundo quer a floresta, beleza. Encontrar mecanismos adequados para que a floresta valha mais de pé do que derrubada. Acho que esse é o projeto em que nós temos que investir. Eu aqui vou terminar, para podermos ouvir Eduardo e os demais. Nós vivemos um mundo, então, em que o direito, com grande dificuldade e limitações, ele tem procurado neutralizar os efeitos negativos da revolução tecnológica. Ele procura reforçar o sentimento democrático, concebendo novos modelos institucionais e enfrentando disfunções como desigualdade e corrupção. E o direito precisa conscientizar o mundo a reagir contra a mudança climática antes que seja tarde demais. Mas a velocidade da transformação impede que o direito seja totalmente efetivo.
porque o direito geralmente não vai na frente, o direito vai atrás. E ele, às vezes, chega atrasado demais, ou às vezes ele chega a tempo e a hora, mas não consegue ser totalmente eficaz. Nós vivemos uma era no mundo do direito privado, que foi o século XIX, do direito público, que é o direito privado, que era o direito do proprietário e do contratante, o direito público do século XX, expansão do Estado, intervenção no domínio econômico, expansão da jurisdição constitucional, e acho que agora nós vamos viver uma era da necessidade de um direito global. Ao menos, não que seja possível uma ordem política unitária global, mas muitos dos problemas com os quais nós lidamos hoje não comportam soluções domésticas. E, portanto, em muitas áreas o direito vai ter que ser global. A capacidade de, pela internet, você interferir na democracia de um outro país não respeita territórios. As emissões de gases de efeito estufa não respeitam territórios. Portanto, há uma demanda ainda não totalmente elaborada por um direito global. E eu concluí o trabalho dizendo que o direito não consegue chegar a tempo e a hora em todos os lugares, mas os nossos compromissos com a causa da humanidade têm que ser claramente definidos. E os objetivos, eu penso, os objetivos que nós devemos ter em conta nesse projeto civilizatório são os seguintes: sobrevivência da humanidade, uma distopia climática nos destruiria a todos, paz entre as nações, uma guerra nuclear nos destruiria a todos, preservação da democracia, isso foi um avanço civilizatório que nós não queremos desperdiçar, desenvolvimento sustentável, uma geração não tem o direito de deixar um meio ambiente devastado para as próximas gerações, busca de igualdade de oportunidade para as pessoas e para as nações. A igualdade é a causa inacabada da humanidade, quer entre as pessoas, quer entre as nações, e redes de proteção social para as pessoas e para os países que ficaram à margem, porque acho que esse é um compromisso moral de todas as pessoas. E para nos orientar como bússola nesse mundo em que nem o futuro próximo é previsível, eu proponho os 3 valores que, a meu ver, acompanham a humanidade desde os seus primórdios: bem, justiça e respeito ao próximo, como pressuposto da emancipação das pessoas e da proteção da dignidade humana. O único problema é que bem, justiça, respeito ao próximo, emancipação e dignidade das pessoas humanas são conceitos abertos em que cada um vai projetar a sua visão de mundo. Mas assim é a pluralidade e a diversidade em que a gente vive. Muito obrigado. Professor Eduardo Mendonça, agora é a sua vez. Boa tarde. Eu vou ser muito breve, prometo. Acho que a maior contribuição que eu posso dar é ser breve, para que todos possam falar. Eu só queria começar registrando que, assim, participando da coordenação do SEBEC, junto com o nosso querido professor Carlos Agues e a professora Lídia, a gente fica muito feliz de ver o SEBEC tão grande, com tantas pessoas, tanta qualidade. O SEBEC já tem mais qualidade do que espaço, do que mesa. Da mesa maior, para poder acomodar tanta gente importante, especial, que a gente vê em volta aqui. Então, fico muito feliz em participar desse processo. Mais ainda, em fazer, enfim, iniciar o debate desse texto do professor Barroso, porque é um texto primoroso, com umas coisas que ele costuma fazer. Eu até acho que eu sou um debatedor inadequado, primeiro pelas minhas limitações, segundo porque eu concordo com quase tudo, então não sou exatamente um bom puxador de controvérsia e de pontos. Para ser breve e no espírito colaborativo, porque eu sei que esse é um work in progress, então acho que até esse conceito de trazer trabalhos em curso para que as pessoas possam eventualmente trazer alguma contribuição
e isso ser incorporado no texto também é uma forma importante de contribuição do SEBEC. Eu separei 2 pontos para comentário. Um deles até já foi abordado na fala, que é uma deslealdade, porque é tão difícil fazer algum comentário, aí vem, e um que eu separei está na fala. Mas tudo bem, enfim, é a vida. E faço um bem breve, bem pontual a mais, que é o seguinte: eu acho que as 2 distopias que foram mencionadas são muito emblemáticas, eu pessoalmente gosto de ambas. Acho que o texto talvez pudesse incorporar alguma mais recente, já século XXI, refletindo sobre si mesmo, que, de certa forma, é o resultado das ameaças que o texto narra, que é o Handmaid's Tale. Esse texto ficou famoso, depois virou série da HBO, mas eu gostava dele desde antes, recomendei a várias pessoas aqui na mesa desde antes, e estou pleiteando que a Netflix me recrute para ser para escolher quais são os próximos temas. HBO. Claro, porque é uma reflexão sobre como o desastre climático, induzido também por guerras, acaba gerando uma transformação radical na forma de organização social numa guinada autoritária. Então, soa perigosamente atual. Mas 2 questões pontuais que eu separei para comentar. Uma, na descrição do impacto da revolução digital, especialmente na ideia de que a internet ela não entregou o que prometia em termos de debate, eu acho que talvez haja um outro aspecto menos visível que pudesse ser destacado positivamente. Em termos de debate político tradicional, debate grandiloquente, não tenho dúvida de que a polarização extrema, a tendência de que as opiniões extremas se reforcem e não se abram à discussão é um problema. Mas há uma rede gigantesca de troca de informação, de debate qualificado, que acaba sendo inclusive uma forma difusa de retroalimentação da opinião pública, até gerando cobrança em relação ao poder público, que eu acho que é muito valiosa. Talvez todos esses escândalos e até a indignação que a gente tem visto em relação ao meio ambiente não tivessem 1/10 da projeção, repercussão e inclusive 1/10 da quantidade de dados empíricos que tem alimentado o debate sem essa rede organizada. Então acho que esse aspecto menos oficial de deliberação, mas mais difuso na sociedade, talvez pudesse merecer uma menção elogiosa no texto. Acho que a previsão é um pouco lúgubre e a realidade acho que é um pouco menos. Então faço uma sugestão e gostaria de ouvi-lo se possível. E em relação ao arrefecimento do sentimento democrático, que é o ponto em que eu faria uma observação pontual, mas a fala já fez, é porque, em boa medida, eu compartilho, acho que é uma guinada autoritária, acho que infelizmente isso é um ciclo. A gente vê que a sociedade fica mais liberal, aí ela esquece um pouco do risco da falta de liberdade, aí fica autoritária, aí uma coisa terrível acontece, ela volta a ser liberal. Eu espero que a gente consiga corrigir o curso antes de alguma coisa terrível acontecer. Mas, em parte também, e acho que é possível fazer associação com esse mundo conectado, uma grande medida de pessoas que não se sentia representada por um discurso oficial que se pretendia único, hoje em dia se expressa. Quando essas pessoas chegam ao poder, acho que elas se sentem até um pouco injustiçadas quando se diz que isso não é democracia. Então, o contraponto que você fez na fala, de que é preciso olhar com cuidado isso para que essa visão do outro não seja automaticamente vista como antidemocrática, é o contraponto que eu faria, que acho que seria muito interessante se o texto incorporasse. Repetindo, quer dizer, eu também olho essa guinada autoritária com tristeza, mas eu acho que talvez a gente consiga diluir essa guinada com mais eficiência e evitar que ela se aprofunde, se abrir um pouco mais para um debate de algum comunitarismo. Em que medida essas visões diferentes têm um direito legítimo de se incorporar ao establishment. Eu vou parar por aqui porque, enfim, tem muitas pessoas mais qualificadas para falar, mas eu queria só repetir o agradecimento, enfim, um privilégio participar desse espaço, poder debater um texto do professor Barroso.
ouve em geral e depois fala. Eu acho melhor. Né? Bem, a professora Lilian escreveu, acho que o professor Fernando também, e o professor Eduardo Cardoso. Bem, eu vou fazendo as anotações aqui. Quando eu passei a palavra ao professor Eduardo Mendonça, sem nenhum desdouro para a imensa cultura e o talento enorme de Sua Excelência, eu me lembrei de uma comparação. Brasília um aparente paradoxo. Em Brasília tudo é perto geograficamente, e tudo é longe. Tudo é longe geograficamente. Porém, como o trânsito é bom, tudo é perto. Falar depois do professor Luiz Roberto Barroso também nos leva a incidir num paradoxo, convenhamos. Porque se a gente acrescentar, se faz redundante. E se a gente subtrair, se faz mutilador. Não é? A gente mutila, não devia subtrair nada. E se tentar acrescentar, incide em redundância. Mas o professor Eduardo Mendonça contornou essas duas dificuldades e sem contrabater absolutamente nada e sem querer também preencher lacunas inexistentes, ele trouxe em paralelo reflexões importantíssimas, curtas, porém densas, profundas. Obrigado, professor. Bem, agora vamos aos debates. A professora Lilian quer participar. Bom, boa tarde. Agradeço ao ministro Barroso, sempre maravilhoso. Mas eu acho que o que mais... Primeiro, eu gostei do texto como um todo, maravilhoso. É dificílimo não se ater, ficar preso ao artigo, é muito bom. Mas falar de desmatamento mexe com as minhas áreas, com a minha área de estudo, não é? E eu sou professor formada e minha área de estudo tem sido a área ambiental. E esses últimos meses, esses últimos anos, esse ano especialmente, o que a gente assiste é uma desconstrução de todas as políticas públicas no Brasil. Nós lutamos incansavelmente para que elas tivessem um mínimo de continuidade, de efetividade, de eficácia. Isso vem sendo desconstruído. Institutos como o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o qual foi fonte no meu doutorado de pesquisa, dados são desacreditados, são desqualificados os pesquisadores, assim, e a situação hoje é de completo descontrole de toda uma situação. Por quê? Porque você flexibiliza a legislação, você impede uma fiscalização efetiva, você deixa de ter instrumentos de comando e controle funcionando. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque, como o professor falou, é uma situação global. A região amazônica não é que a gente vai ser invadido, A região amazônica não vai ser internacionalizada, que é como a gente vê aí nos fake news. Não é isso. É porque nós temos responsabilidades compartilhadas. Em determinados problemas ambientais, eles deixam de ser local e passam a ser globais. A gente precisa ter um mínimo de civilidade para poder compreender, estudar e ter interesse que se mantenha preservado a floresta. Não é que ela seja intocável, mas que ela tenha mecanismos de desenvolvimento verde. Não é? É um mínimo de negócios verdes, que a gente possa discutir isso. A Rio+20 discutiu isso, a Rio+10, não é? Os protocolos internacionais discutem isso. E a gente simplesmente ignora. Pessoas completamente despreparadas exercendo funções às quais eles deveriam ter o mínimo de respeito à tecnicidade. Há dados que são utilizados desde 1988. Isso não foi utilizado agora. Esses dados são públicos e o PRODES monitora desde 1988. E a gente vem sempre numa constante, Nós nunca deixamos de desmatar. Nós temos períodos de ápice, e períodos de queda, onde você tem um mínimo de controle daquela situação. Hoje nós não temos nem controle nenhum.
E os dados que a gente possa ter de agora para frente, a gente deve estar questionando. Né? Que tipo de dado é esse que está tornando público? Não é? Porque eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão. Né? E os movimentos democráticos são muito claros, né? no artigo. Né? A gente hoje percebe nitidamente, né? Regimes autoritários chegam ao poder pelo voto direto. Isso vai afetar todas as políticas públicas, porque você vai ter, por desconhecimento, ter que oprimir, né, as instituições, interferir e tentar enfraquecer as instituições. Então, você vai levando a medidas, em um momento você bate, no outro você assopra, no outro você pede desculpa, e vai enfraquecendo as instituições. A gente não pode permitir isso, né? Isso é um aparato real agora, no século XXI. Países que se diziam extremamente democráticos, né? Você vê isso acontecer. Né? E a gente não sabe nem o que fazer diante de um quadro desse, né? É meio complicado. Né? E eu quero agradecer a presença de todos. Essa sala está pequena para todos nós. Obrigada. Quando o professor Luiz Roberto Barroso falou que o grau de tolerância dele para com desmatamento é 0, eu me lembrei de um voto meu, um pouco heterodoxo na linguagem, que eu defendi a preservação de uma reserva florestal no Mato Grosso. E eu disse: senhores ministros, as matas virgens são as que mais procriam. Digo, eu acho que esse grau de tolerância 0 é exatamente por isso. Mas o doutor Fernando, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o ministro Barroso. Já é a segunda vez que eu escuto o tema, que eu tive o prazer de acompanhar a sua exposição na palestra de abertura em Santiago. Mas aqui foi em português. Foi, exato. E é bom porque quando a gente escuta, e aqui foi mais desenvolvido, aqui tá, quando a gente escuta, a gente consegue perceber alguns detalhes adicionais, e eu tendo a concordar com, como disse o professor Eduardo Mendonça, com grande parte do que o ministro disse. Eu queria só, até como se trata de um trabalho em construção, adicionar um ponto, não é de crítica, ministro, mas é um contraponto a um dos elementos que o senhor coloca como base, na página 10, e aí eu fiz o trabalho de casa, porque eu li o texto, eu anotei, fui buscar referência, não como elemento de crítica, mas para tentar contribuir. O senhor diz, e aí o senhor destaca, baseado muito no trabalho do Douglas North, que é considerado o pai do neo-institucionalismo, o senhor trabalha com a ideia da importância das instituições. O Douglas North escreve esse trabalho na virada da década de 70, é o primeiro trabalho dele, né? Institutions, como as instituições determinam o crescimento econômico. Depois ele vai escrever o livro, e aí o Della Semoglu e o James Robinson seguem essa senda. Existe um contraponto que é feito, que quando eu me encantei também pela tese institucional, e aí trabalhava com ela bastante. E aí existe um contraponto que é feito por um professor, e aí fica como um comentário, e é o único comentário que eu gostaria de fazer, aliás, são dois, o outro é breve, que é do trabalho do professor Adam Tversky, da Universidade de Nova York. Inclusive, o professor Samuel Sakharov, lá em Santiago, cita o trabalho do professor Adam Tversky. E o professor Adam Tversky tem dois textos bem interessantes. O primeiro deles chama-se Institutions Matter? É uma pergunta. E o segundo dos trabalhos é The Last Instance, Are Institutions the Primary Cause of Economic Development? Ele questiona. Porque o trabalho dele é uma resposta ao Douglas North específica, e a tese central do professor Adam Tversky é dizer que as instituições importam, mas elas importam menos do que a teoria política dá a elas, que elas têm menos peso no desenvolvimento dos países do que a teoria política dá a elas. Ele parte das ideias do Douglas North, e ele discute dizendo, olha, os neo-institucionalistas vão dizer que as instituições são decisivas para o rumo que um país vai tomar. E ele vai trabalhar dizendo, instituições similares em locais diferentes, instituições similares, ainda que amparadas no mesmo espírito, e ele começa com o caso das ditaduras e das democracias, mostrando que a existência de um regime democrático, um regime ditatorial, não é determinante para o fato de haver crescimento econômico ou não. Ele diz que a economia pode progredir, seja sob os auspícios da democracia ou sob o fardo de um regime ditatorial. Mas ele vai tentar demonstrar isso usando teoremas, etc., mostrar, olha,
para mim, o motor da história é algo que ele constrói como endogeneidade. E aí ele cita aqui, ele vai dizer, inclusive, o seguinte: a ideia de... a endogeneidade trabalha com a ideia de que nada é a causa primeira ou última. Porque as instituições importam, assim como a desigualdade importa, assim como a cadeia de distribuição dos fatores de tecnologia importam, assim como a cultura importa. O que ele vai tentar mostrar é que existe um elemento de retroalimentação. Para mostrar que se a gente atribui, aí diz ele, né, essa é a causa da falha dos institucionalistas. Se a gente atribui para as instituições um peso tão grande, falha, por exemplo, em explicar por que instituições semelhantes em locais distintos produzem resultados diferentes. E aí, no final de um dos textos dele, ele até faz uma citação do Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele diz o seguinte: como uma vez disse Luiz Carlos Bresser Pereira, as instituições podem no máximo ser importadas, mas elas nunca podem ser exportadas. O que ele está querendo colocar é o paradoxo. Eu posso importar uma instituição, mas eu não tenho garantia de ter o mesmo tipo de sucesso. E aí ele indica esse elemento. Não é nenhuma pretensão de crítica, é só um elemento para contribuir com o trabalho. Talvez, e eu acho que esses trabalhos eles ajudam a gente a pensar que a ideia das instituições ela é central, ela é um dos elementos, tanto que na tese de endogeneidade que ele coloca, as instituições ocupam um papel central, porque elas podem impedir mudanças, permitir mudanças, estabelecer a cultura democrática, elas podem ajudar a diminuir a igualdade, não tem nenhuma dúvida. O que ele questiona é simplesmente a noção de determinação causal. Ele quer trabalhar muito mais com uma ideia de que a determinação é sistêmica e existe um ciclo de alimentação. Esse é só o comentário. E o último comentário que eu queria fazer, pegando um pouco o gancho do professor Eduardo Mendonça, foi algo que o professor Gagarella falou numa palestra que estava sendo dada pelo Richard Albert, pela Rosalind Dixon e pelo Tom Ginsburg. E pelo... eu esqueci o da Universidade da Flórida, meu Deus do céu. Enfim, David Landau. O David Landau, exatamente. Ele disse, olha, o conceito de democracia de vocês está muito bom, está muito bacana. Mas está faltando um pouco de polvo aí, para explicar um pouco dos problemas. E foi a crítica que ele fez também no debate que ele comentou o livro do Tom Ginsburg. Aquele painel que foi organizado em que ele era um dos debatedores, a Francisca Paul Jimenez era outra, ele falou, olha, é muito bacana, mas a construção democrática de vocês talvez explique pouco do problema que a gente vive na América Latina, porque vocês partem do pressuposto de que a democracia estava funcionando bem e agora a gente tem uma crise. Na América Latina a democracia funciona mal há muito tempo. E a gente tem problemas de funcionamento da democracia há muito tempo. Não estou dizendo que somos mais ou menos democráticos ou que a gente não tem... E eu tendo a concordar com a sua visão, ministro, de que nós estamos melhores do que estávamos há 100 anos. Não tem nenhuma dúvida. Mas o que ele falou esse conceito de vocês, ele se aplica a um determinado contexto. E está faltando um pouco de povo nisso. Então são só os meus comentários. Muito bem. O ministro Eduardo Cardoso vai participar. Inicialmente queria saudar a todos, saudar a Sua Excelência Luiz Barroso, Eduardo, querido amigo, e dizer que hoje eu cometi um duplo equívoco. Eu não tenho a pontualidade como uma das minhas maiores virtudes. Mas, em primeiro lugar, eu cheguei atrasado numa palestra que eu queria muito ouvir. É um privilégio sempre ouvir o ministro Barroso pela erudição, pela instigação ao raciocínio, pela reflexão aguda. Mas eu desconheci um dom do ministro, que é a vidência. Porque na hora que eu abri a porta, ele falava dos que chegam atrasados. E cheguei atrasado por segunda vez, para o professor Acunha agora, ele falou ao que eu ia falar. Então é um desastre em potencial. E o que ele disse que eu iria falar? Um aspecto que eu queria muito ouvir a opinião do ministro Barroso é um aspecto que me angustia muito nos dias atuais. Eu me lembro que Heidegger dizia que a angústia unifica o ser. E se é assim, eu sou um ser unificadíssimo. Eu me considero profundamente angustiado com a questão democrática. Profundamente. E a questão é, nas disputas democráticas e nas afirmações democráticas que se fazem hoje, onde entra o povo? Essa pergunta que você, professor Acunha, fez, é a que me questiona. Por quê? Qual é a minha percepção? Eu acho que as transformações que nós tivemos ao longo do século XX, e as que nós vemos hoje, com a rede mundial de computadores, com a globalização, elas trazem um processo profundo de crise no modelo de Estado que nasceu no final do século XVIII. Se convencionou chamar de Estado de Direito, não importa aqui os nomes que se peguemos. Mas, e essa crise, ela atinge de forma muito clara a democracia representativa. A democracia representativa está em crise hoje no mundo. E me parece que há uma lógica nisso. Quanto mais as pessoas se comunicam,
mais elas têm informações em tempo real, e ao ter informação em tempo real, elas sabem o que faz seus representantes, e ao saberem o que faz seus representantes, discordam deles, e ao discordarem deles, têm posturas bastante diferenciadas do que eram no passado. Eu me lembro das manifestações de 2013 no Brasil, em que eu, à época, era ministro da Justiça, e eu não conseguia detectar o que acontecia, porque nós não vivíamos uma crise econômica naquele momento. E num particular dia em que eu estava no meu ministério, e nós tínhamos 1 milhão de pessoas na esplanada, e começou-se a depredar o Itamaraty e a se tentar invadir o Congresso Nacional, e deputados e senadores diziam, vamos nos matar. Eu falava com o secretário de Segurança Pública Federal e dizia, ministro, não sei o que fazer, porque a linha de conduta nesta hora é chamar os líderes e negociar a pauta. Não há líderes e não há pauta. E você olhava pela janela e via mais verbos para a educação, mais verbos para a saúde, fim do exame da OAB. O que se reivindica aqui? Contra o aumento dos transportes. Contra o aumento dos transportes. O que se reivindica aqui? Isso, para mim, na época, teve 2 explicações. Uma a partir do estudo do IPEA, que eu achei fascinante, e outra dessa visão global do desgaste da democracia representativa. Na época, professor Bauchi, um estudo do IPEA mostrava o seguinte, que o Brasil tinha tido nos últimos anos uma grande inversão social, por força de programas sociais desenvolvidos. Milhões de pessoas tinham deixado a linha da miséria. Só que o Brasil não tinha crescido em infraestrutura proporcional a isso. Então, aqueles que estavam na classe média olhavam a ascensão dos de baixo com sensação de queda. E aqueles que subiam não tinham a possibilidade, quando compravam carros, não andavam nas ruas pelo trânsito. Quando compravam celulares, não tinham condições de usá-los porque não havia sinal. Quando iam pegar aeroportos, aquilo havia se transformado numa verdadeira feira livre, em que as pessoas não conseguiam pegar aeroportos. Isso trouxe um mau humor social, que, somado ao desgaste da democracia, teria gerado essa explosão em 2013 no Brasil, que teve consequências que depois nós poderíamos um dia debater com calma. Bem, o que me parece? Como a democracia está em crise, e a globalização, ela é inevitável, meu ver, ela traz um problema de discussão democrática nos projetos de globalização. Há um déficit democrático, isso é escrito por todos, não vou aqui mencionar, na questão das políticas globais de organismos internacionais. Onde está o povo? Né? Onde está o povo, por exemplo, na União Europeia? Claro? Onde está o povo nos processos de tomada decisórias globais? E como essa questão se soma à crise da democracia representativa, nós temos uma dimensão preocupante, porque há uma disputa de poder nesse processo de globalização. Não pensemos que ela é neutra, há uma disputa de poder. E há, portanto, uma disputa ideológica. E eu utilizo aqui a palavra ideologia no sentido de Karl Mayr, ou seja, de distorção da verdade para justificar relações de poder. Claro? Recentemente eu lia um artigo, um querido amigo, professor titular da Universidade de Barcelona, de Direito Administrativo, que dizia que o correto era ter-se um direito administrativo global com base no direito administrativo norte-americano. E a pergunta que eu faço é, não é uma dimensão ideológica por trás disso? Não é uma disputa de poder e de submissão por trás disso? Isto me coloca, então, a seguinte questão que eu queria fazer ao professor Barroso, e pude mais ouvi-lo, assim, com sinceridade, para que eu pudesse me abeberar do seu conhecimento e me sentir mais instigado pela sua fala. A questão é, nós temos, a meu ver, um dilema. E eu, se não tiver esse dilema, o professor me aponta a terceira saída. Ou nós caminharemos para um mundo autoritário, em que as relações de poder serão justificadas a partir de uma dimensão de negação de pluralidade, de negação de valores, de negação de diferenças, ou nós caminharemos para uma radicalização democrática, eu chamaria assim, ou seja, uma maior participação da população, a utilização dos meios da informática para a formulação de políticas públicas, uma maior transparência, mas que, como o professor adverte no texto que já vi, corre um risco também de se transformar numa tribalização em que não há espaços de discussão e as pessoas só dialogam também com os seus pares de pensamento, o que cria guetos intelectuais. Claro? Os guetos não têm mais muros, os guetos têm os grupos do WhatsApp. E essa dimensão me preocupa profundamente. Eu, claro, defendo a radicalização democrática. Mas como fazê-la? Eu não sou dos que acredita que o destino vem
por obra do Divino Espírito Santo. Eu acredito que o destino se constrói. E acredito na marcha dialética da história, com negações e negações que se sucedem. Agora, a negação que nós temos ao modelo de democracia que está posto hoje caminhará para onde? Para a negação autoritária ou para a negação humanista da radicalização e da afirmação onde o povo tem um espaço? É a pergunta que eu faço ao professor Barroso. Não só o que ele acha, mas o que fazer. Claro? O que fazer para que, como dizia Meinheim, a utopia, que não se confunde com a ideologia, possa ser efetivamente um caminho de horizonte a que aqueles que efetivamente não querem o autoritarismo desejam construir. É a pergunta que eu faço, professor. Muito bem. Professor Luiz Roberto, há um inscrito ainda, que é o ministro Benjamin Zimbler. Vamos encerrar, então, a rodada de perguntas com o ministro Benjamin. Primeiro, eu agradecer a todos, ao ministro Carlos Aires Brito, ao ministro Barroso e a todos presentes por estar participando desse evento extraordinário. O ministro Barroso tem essa qualidade extraordinária de trabalhar, enveredar por inúmeras ciências e trabalhar com o mundo real, com uma visão da realidade e fazer apontamentos que visam prognosticar o futuro. E eu quero falar com o acadêmico, com o pensador, mas também com o ministro Barroso e suscitar as questões que já foram colocadas, que é a revolução da internet. Hoje, a verdade é que eu gosto sempre da ideia de que a sociedade é estruturada por subsistemas funcionais, cada um com a sua função. A ciência revela a verdade, o direito revela a conduta obrigatória dos seres humanos. E você entra na internet e pessoas que não têm formação acadêmica nenhuma começam a revelar a verdade. A Terra é plana, as vacinas foram... E o nível de pessoas que se agregam nesses guetos são extraordinários, os números são impressionantes. E também no ramo do direito, e eu fico chocado quando eu fiz engenharia, fiquei muito tempo da minha vida dedicado às exatas, e há pessoas que criticam Einstein e Newton sem ter claramente pela linguagem, sem ter nunca analisado a teoria que ambos construíram. Mas no direito ocorre a mesma coisa. Todo mundo fala sobre o direito, as decisões do Supremo Tribunal Federal são analisadas a partir de arquétipos. Ou você é liberal, ou você é de esquerda, de direita, progressista, conservador, e o ministro Supremo tem que se encaixar no arquétipo. Quando suas decisões atendem a um dos lados, o arquétipo serve, ou senão é desconstruído. E afinal, as nossas decisões diante desse mundo, as decisões jurídicas do Supremo Tribunal Federal, que deve errar ou acertar por último, qual é a sensação que lhe dá a decidir num ambiente desse tipo? Muito bem. Uau! Tá fácil. As observações, eu tenho sessão daqui a pouco. Esse é meu escape, é esse, tenho sessão. Daqui a pouco vai jogar o parecido ali, não pode falar. Tá na pauta. Eu vou tentar, enfim, enfrentar pelo menos o coração de cada uma das arguições. Quanto ao Eduardo, primeiro sempre uma alegria ter o Eduardo aqui. Não sei se sabe, o Eduardo é meu afilhado acadêmico, meu afilhado de casamento, e os filhos dele são meus afilhados. Portanto, eu estou falando isso porque hoje em dia eu considero que isso dá currículo para mim. Ainda boto no meu. Eu acho, assim, nem tudo é ruim. Eu até tenho uma passagem, tem algumas experiências de uso de internet no processo constituinte no Chile, teve uma experiência na Islândia. Eu acho que a internet ajuda a disseminar conhecimentos e informação, e acho que a rede social, com todas as suas disfunções, cria um mecanismo alternativo que nos libertou do monopólio da imprensa na informação. Hoje em dia, se a imprensa não estiver noticiando adequadamente, você contorna isso com a rede social. Portanto, eu acho que a internet trouxe muitas coisas boas, e embora a gente tenha aqui enfatizado as problemáticas de fake news, campanha de desinformação, campanha de ódio, acho que ela é um avanço formidável. Acho que a gente tem que enfrentar isso que a gente tem chamado de tribalização, que é as pessoas só falarem para si, e aí você elimina o debate público e os espaços de convivência. De modo que eu estou de pleno acordo que
há muitos componentes positivos. E, ainda juntando a primeira com a segunda observação, e eu já tinha observado isso, quer dizer, o fato de haver conservadores no poder ou pessoas no poder em qualquer parte do mundo, não estou falando do Brasil, cujas ideias eu não concordo absolutamente, não quer dizer que a democracia esteja em estado de falência, quer dizer que eu perdi as eleições, porque assim é a vida democrática. E, confirmando um pouco a importância da internet e das redes sociais na linha do que o Eduardo falou, para bem ou para mal, o traço definidor das últimas eleições foram as redes sociais. Não foi a televisão teve impacto mínimo nas redes sociais. Quem tinha mais tempo de televisão não chegou nem na reta final. Portanto, há uma transformação no modo de comunicação com a sociedade que eu acho muito importante. Quanto à observação da professora Lilian, que é uma das grandes estudiosas da questão ambiental, eu também vejo um momento de desconstrução e de desconhecimento e de desqualificação do outro, que eu acho muito ruim. O que eu vejo de positivo, eu tinha falado antes, é que esta atitude de negação, ela despertou uma consciência que não havia. E, portanto, hoje você tem na imprensa e nos ambientes, de uma maneira geral, uma discussão sobre a questão ambiental brasileira, o que fazer com a Amazônia, qual o papel da Amazônia. Então, como eu disse, tudo na vida comporta um olhar construtivo. Eu acho que a partir da negação, a gente possa reconstruir a afirmação do que nós consideramos adequado. As observações do Fernando foram muito valiosas. Eu verdadeiramente fiz uma escolha. Eu acho que as instituições são um componente decisivo. E acho que os exemplos que eu uso, que estão ou no Douglass North ou no Acemoglu, alguns eu desenvolvi com uma linha um pouco diferente, eles são muito emblemáticos, a começar pelo de Nogales, que eu mencionei aqui. E se você olhar a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, mesmo povo, mesma cultura, mesma geografia e desdobramentos civilizatórios completamente diferentes. Um de sucesso e outro de menor sucesso. Ou Coreia do Sul ou Coreia do Norte. Mesma geografia, mesma cultura, mesmo povo e desdobramentos. Então, eu acho que as instituições verdadeiramente fazem diferença. Não são a única coisa. E acho que a sua observação, instituições similares em lugares diferentes não produzem os mesmos resultados, é verdade. O Brasil, aliás, a América Latina copiou o constitucionalismo americano toda a vida. E nem por isso conseguiu produzir os mesmos resultados. Mas é porque as instituições não são apenas aquilo que você coloca no papel. As instituições são a vida que você consegue dar a elas. E aqui eu acho que nós tivemos o grande problema de apropriação das instituições por elites extrativistas. E acho que isso é cultural. Eu uso um exemplo que tem dado da Coreia, uma comparação entre o Brasil e a Coreia. Em 1960, o Brasil tinha 2,5 vezes a renda da Coreia do Sul. 2,5 vezes, dado do professor Armínio Fraga. Hoje, o Brasil tem 1/3 da renda per capita da Coreia do Sul. Em 60 anos, nós conseguimos essa proeza. A primeira coisa a fazer é reconhecer que nós erramos muito. As minhas análises. 1. Não investimento suficiente em educação básica. Foi o mais grave. 2. Estado grande demais. Nós adotamos um modelo de capitalismo de Estado que era justificável no início da industrialização, a partir de 1940, e de proteção das empresas internacionais, das empresas domésticas, com fechamento do mercado externo. Só que demoramos muito, e aí o Estado foi crescendo, ficou grande demais, gerador de um déficit fiscal permanente, e as empresas brasileiras hiperprotegidas não se tornaram competitivas no mercado internacional. Então, nós não soubemos fazer a transição de um estatismo que se justificava para uma abertura da economia. E ainda hoje eu continuo achando que a abertura da economia é um passo fundamental. Só que você tem que dar às empresas brasileiras condições de competitividade. Você aqui paga muito mais tributo, tem muito mais obrigações, você não consegue competir. Em terceiro lugar,
a apropriação do Estado brasileiro por elites extrativistas ou pelo predomínio dela na definição de políticas públicas de uma maneira geral no país. Já não estou falando nem do saque, eu estou falando de políticas públicas que privilegiavam os estamentos dominantes desde sempre. E eu comecei em 1960, porque de 1960 até hoje, nós tivemos regime militar, regimes mais liberais, regimes mais à esquerda, portanto, ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Essa é uma culpa coletiva que nós compartilhamos como projeto de país. Em 60 anos, nós viramos 1/3 da Coreia, quando éramos o dobro. Então, a gente tem que investigar as causas que nos levaram a isso. Eu arrisco essas três. A questão da falta de povo, eu vou falar quando responder ao Zé Eduardo, que é um prazer ter você aqui, Zé Eduardo. O Zé Eduardo é uma das pessoas responsáveis por eu viver essa vida miserável que eu vivo hoje em dia. E não é brincadeira. A gente na vida deve cumprir com alegria as missões que a vida nos dá. E, portanto, eu não me queixo, não. Só às vezes. Eu acho que a democracia representativa está em crise, eu não teria como discordar. Essa é uma percepção generalizada. Quem tiver interesse, tem um livro fininho até do Manuel Castel, chamado Ruptura, que é uma crítica devastadora. E, portanto, a sensação que as pessoas têm aqui, como alhures, não nos representam. Portanto, há uma crise de representatividade no mundo em geral. Depois o Zé Eduardo falou das mobilizações em 2013, que coincidiram com a minha posse no Supremo. Coincidiram, não houve uma relação de causa e efeito. Uma coincidência. Mas a minha posse foi com a Praça dos Três Poderes cercada pelas tropas, porque, enfim. Ali, eu acho que houve, e eu estou de acordo, um movimento difuso em que todas as insatisfações se manifestaram simultaneamente. Eu tenho uma teoria, quer dizer, eu acho que a sociedade brasileira descobriu um país que estava aquém do que ela queria e imaginava. E começou a reagir a isso, com um certo sentido de frustração. É que em 2000, houve um momento, em 2009, ainda no governo Lula, em que nós tivemos a sensação de que tínhamos furado o cerco e tínhamos conseguido chegar ao desenvolvimento. E aí o The Economist coloca uma capa dizendo Brasil takes off, e tudo ia bem. Todos os dados econômicos, inclusão social muito relevante, o Brasil cacifado internacionalmente para ser sede da Copa do Mundo, sede das Olimpíadas, e nós achávamos que tínhamos entrado na OCDE, assim, por mérito, e não ajudados. E aí, por razões que agora não cabe especular, isso não se consumou. E aí veio uma frustração imensa. O Marco Aurélio, meu querido colega de Supremo, gosta de citar uma passagem, não vou me lembrar o autor, em que ele diz: quando uma luz se apaga, fica mais escuro do que era antes. E, portanto, houve este sentimento assim, eu achei que tinha chegado lá e estou vivendo um momento de decadência. E acho que parte das dificuldades que passaram a surgir a partir dali se devem a algumas das virtudes do que se produziu. Você consegue criar uma classe média muito modesta, mas você tira muita gente da linha da pobreza, e essas pessoas entram no mercado de consumo, entram no mercado de circulação de ideias, um pouquinho, e elas vão ficando mais exigentes. E, portanto, também foi a superação de uma certa alienação e a incorporação dessas pessoas ao mercado de consumo e ao mercado de ideias que gerou esse tipo de reação, que eu devo dizer que eu vi com simpatia, até que desandou em violência e truculência, aí é ruim,
porque povo na rua e esta energia representada por povo na rua, Zé, foi o que nós lutamos a vida inteira. Isso. Essa energia era uma energia positiva, a reforma política ia vir, porque o legislativo estava quadro, eles, nós vamos fazer, nós vamos atender. E depois desandou, infelizmente. Então, eu acho que... Eu não acho que venha uma onda autoritária, mas eu acho que há, sim, um déficit democrático, de as pessoas não se sentirem representadas, elas não conseguem ter voz nem relevância neste quadro geral que está aí. Portanto, e eu digo isso, as instituições vão ter que se remodelar para conseguir dar voz e relevância. Quando falo em radicalização democrática, quer dizer, eu sou a favor, totalmente democrático, mas eu tenho medo das manifestações populares que não são filtradas por instituições. Quer dizer, de Napoleão a Hitler, as massas, sem um filtro institucional, ou chegando no Chaves, podem não produzir o melhor resultado. Por isso é que eu insisto no papel das instituições, que não são só as instituições formais. Por exemplo, no mundo da rede social, eu acho que a imprensa se tornou muito mais importante, porque alguém tem que filtrar aquilo tudo e ser capaz de dizer isso é verdade, isso não é verdade, isso é razoável, isso não é razoável, e ter opiniões confiáveis. A mais fácil ou a mais difícil é a pergunta do Zimmler. Você começou por física. Eu, na verdade, li um livro, parei no meio, raramente paro um livro no meio, mesmo os mais aborrecidos. Eu estou lendo um que é muito aborrecido, sobre gene. Mas eu já estou na 300 e tanto, é um sofrimento. Assim. Mas eu estou indo. Mas teve um que eu parei, que era um livro do Carlo Rovelli, um autor italiano, chamava-se 7 Lessons on Modern Physics. 7 lições sobre física moderna. E ele prometia, eu tinha lido a resenha, que ia explicar os conceitos da física moderna de uma forma acessível. E eu, então, me empolguei com aquilo. O primeiro capítulo era sobre a teoria geral da relatividade. E o segundo capítulo era sobre mecânica quântica. Eu nunca me senti tão confuso na minha vida como depois de ler aqueles 2 capítulos. E aí eu abandonei o livro. Me lembrei disso quando você falou da crítica ao Einstein. Agora, nas competências que o Supremo pode e deve ter, proteção das regras da democracia e proteção dos direitos fundamentais, com perdão da imodéstia, eu acho que o Supremo se sai muito bem. O Supremo se saiu bem ao validar ações afirmativas, o Supremo se saiu bem ao proteger a comunidade LGBT, o Supremo se saiu bem, graças a Carlos, na demarcação de terras indígenas, decisões consensuais, quer dizer, homofobia. Você tinha um surto de violência contra a comunidade LGBT e o Supremo, por unanimidade, não é uma questão banal, mas o Supremo, por unanimidade, falou a uma só voz. Na questão de cerceamento da liberdade de expressão nas universidades durante a campanha, o Supremo falou a uma só voz. Ou seja, direitos fundamentais e proteção da democracia, eu acho que nós servimos bem ao país. As outras dificuldades são de competências que o Supremo não devia ter. Vou ter que trabalhar, pessoal. Vou pedir 1 milhão de desculpas.